E você acha que se você viver, praticar o que a Bíblia fala, você vai ser uma pessoa saudável? Sim ou não? Você acha que se você for em todos os lugares, ter todas as terapias do mundo, você tomar os melhores remédios, ou você praticar os melhores esportes, você vai ser uma pessoa saudável 100% se você não praticar a palavra de Deus na sua vida? Você acha que você vai ser alguém completo? Você conhece alguém que é muito bom, muito saudável no seu corpo, mas está com a alma destruída? Você conhece alguém que tem muito dinheiro, alguém que teria tudo para ser completo, para ser feliz, para ser realizado, mas vive doente na sua alma? Você conhece alguém assim? Muitas pessoas. Porque muitas vezes nós não seguimos o princípio ou os princípios da palavra de Deus. Você está aqui nessa igreja, você veio para cá, você veio no domingo de manhã, você está sentado aí no seu lugar. Você está aqui simplesmente para frequentar a igreja, para fazer uma oração, para receber uma palavra, ou você está aqui para que a palavra de Deus seja viva em você, para que a palavra de Deus seja real em você. Qual é o motivo de você estar aqui nessa manhã? Você está aqui para que essa palavra seja vivida na sua vida? Qual é o motivo de você estar aqui? Porque o nosso propósito é esse, é que você viva a palavra. O nosso propósito é que você venha simplesmente aqui, sente, receba uma palavra, ou tenha comunhão com alguém. Vocês estão me acompanhando aqui? Amém? Nós estamos aqui, o nosso objetivo, e o objetivo do discipulado, é que as pessoas possam andar, se mover, viver pela palavra de Deus. Senão não há o porquê estarmos aqui, irmãos. Não há propósito se nós não estivermos aqui para que a palavra de Deus possa ser o nosso guia, ser o nosso condutor, o nosso direcionador. Amém? E eu quero, como disse, falar sobre 7 princípios, e hoje eu vou falar sobre 2 princípios bíblicos que nós queremos, durante esse ano, não só estar aqui ministrando uma palavra, ministrando o estudo no discipulado, mas que nós queremos estar vivendo com você. Nós queremos que você viva isso dia a dia. Amém? Abra sua Bíblia primeiro lá em Lucas 9, 23. Abre lá, Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem poderia ler? Lucas 9, 23. Leia alto alguém, por favor. Se alguém quiser ser meu discípulo, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia ou diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, por amor a mim, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmos? Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, não é verdade? Nós fomos chamados para andar como ele andou, viver como ele viveu. E o primeiro princípio que nós queremos ministrar hoje, e queremos durante o ano, que você compreenda isso diariamente. O primeiro princípio é caráter. Ter o caráter de Cristo. Você pode repetir comigo? O primeiro princípio é? Vamos falar alto e juntos? 1, 2, 3 e... ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Se nós fomos chamados para ser seus discípulos, e ser discípulos é seguir os passos de Jesus, o que nós queremos, o que nós objetivamos quando ensinamos a palavra, quando pregamos a palavra, é que você tenha o caráter de Cristo. E o que é caráter? O que é caráter?
Caráter é um conjunto de características de uma pessoa. Eu poderia também dizer que é a marca de alguém. Quando nós olhamos para uma marca famosa, você não precisa ler o nome, não é verdade? Você vê aquela marca e você já sabe. Se você, de repente, passa na rua e vê um M grandão, aqui não tem, né? Mas tu vê um M grandão, as pessoas já olham de longe, geralmente o lugar que tem McDonald's, você vê lá grandão, você sabe que ali é um McDonald's. Se você vê aquele símbolo, né, da Nike, e eu tinha um amigo, ele está no Canadá hoje, ele trabalhava fazendo cenário de novelas. Ele fazia cenários de novelas da Globo. E ele disse o seguinte, que num cenário, o que eles faziam? Eles colocavam objetos na estante, em alguns lugares, eles eram patrocinados, né? Recebiam dinheiro para fazer... qual é o nome? Sim, para fazer propaganda, só que subliminar. Então, eles colocavam, um exemplo, um objeto que se assemelhava com o símbolo da Nike. Outro objeto que se assemelhava com o símbolo do Eliseu Martins, por exemplo. Objetos que se assemelhavam com marcas conhecidas, porque durante a novela, a pessoa assistindo a novela, ela inconscientemente, ela olhava para aqueles objetos, para aquelas coisas, e naturalmente vinha aquela marca no seu inconsciente, ela entendia, ela lia sobre essas marcas famosas. E assim é feito algumas propagandas subliminares. Porque quando você vê uma marca, vê um símbolo, você remete ao produto que é. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte. Você tem um conjunto de características, que marca quem você é. E a minha pergunta é justamente essa. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas te veem, o que as pessoas pensam? O que logo vem na cabeça das pessoas que estão próximas de você? Quando as pessoas lá no seu trabalho te veem, quando você chega, o que as pessoas pensam? Pô, chegou aquele miserável. Pô, chegou aquele cara chato, aquela mulher chata pra caramba. Pô, chegou aquele homem de Deus. Caramba, como é bom estar com essa pessoa. Você já viu isso? Tem gente que você gosta de estar junto, tem gente que você, quando chega... O que pensam na sua casa? A sua esposa, quando te vê, qual é a sua marca? O que ela já pensa quando te vê? Rapaz, eu vou ter que ficar esse fim de semana com esse homem. Na hora que chega segunda-feira logo para ele trabalhar. Qual é a sua marca? O que seu marido pensa de você? A Bíblia fala lá em Provérbios que é melhor você morar no cantinho de uma casa do que, né, uma casa com goteira. Uma goteira na cabeça. É melhor do que uma mulher que tagarela. Uma mulher rixosa. O que teu marido pensa de você? Qual é a sua marca? O que seus filhos pensam? O que as pessoas que te cercam aqui na igreja? Qual é a sua marca? Qual é a sua marca? E quando nós falamos de caráter, e eu falei que é um conjunto de características, são coisas que é a forma como você age, como você reage, como você lida com as coisas, como você se comporta. Eu estava ministrando sobre caráter lá num grupo de crianças que eu tenho lá em casa, e eu comecei a fazer um grupo de crianças e comecei a ministrar esses 7 princípios bíblicos. E o primeiro, caráter. E eu comecei esse grupo principalmente porque eu queria que minha filha tivesse inserida nesse contexto. E, claro que não só no grupo, eu tenho diariamente, constantemente procurado ensinar e inserir esses 7 princípios na vida da minha filha. E, inclusive, é o que eu falo para você. Nós não vamos ter isso só como um estudo. Esteja diariamente na sua vida, colocando os princípios bíblicos, vivendo eles e na vida dos seus filhos também. E nós começamos esse grupo. E o primeiro princípio, justamente caráter, eu cheguei e peguei um pedacinho de chocolate e coloquei na mesa.
e as crianças, né? A maioria meus vizinhos, botei lá em cima da mesa um pedacinho de chocolate e as crianças em volta da mesa. Obviamente, né, você imagina uma criança vendo um pedacinho de chocolate, só tinha um. Aí foi logo o vizinho, pum, pegou e comeu. Aí eu vim depois com uma barra de chocolate bem grande, dei um pedaço grande para todo mundo. E não dei para ele. Ele, cadê meu pedaço? Eu falei, o teu você já comeu. Eu perguntei, por que você pegou rápido e comeu, se só tinha um pedacinho? Por que você não pensou nos outros? E eu comecei a falar, isso é caráter. O que Jesus faria? Como Jesus agiria nessa situação? E aí eu fiz uma listinha, e eu vou perguntar aqui para vocês falarem alto aí, quais são as características de Jesus? Você pode me falar algumas características de Jesus? Fale aí bem alto, algumas características que são características de Cristo. Jesus era manso, paciente, mas o quê? Humilde, bondoso, mas o quê? Misericordioso, justo, fiel, servo. E aí? Pacificador. Jesus é o próprio amor, não é verdade? Amor é uma característica de Cristo? Pergunto eu, essas características de Jesus, elas estão em você? Essas características, você pode dizer assim, olha, eu tenho as características de Cristo na minha vida. Quando as pessoas olham para você, olham como alguém pacificador, como foi falado aí. Você é alguém que promove a paz. Sim ou não? Você é alguém manso? Rapidamente se estoura, rapidamente. E às vezes dentro de casa, é interessante porque aqueles que estão mais próximos de nós, né, que nos conhecem melhor, né? Não é verdade? Não é? Às vezes, acho que até devo ter falado aqui, né? Isso aqui. Às vezes nós somos tão dóceis fora de casa, tão meigos, né, Gesiane? Mistério, né, Gesiane? Tão meigos. E aí eu já falei, acho que devo ter falado aqui, um pastor falando uma vez, né? Sobre isso, e ele estava falando a diferença que existe, né? Que às vezes o pastor vai na casa de alguém, de repente eu vou lá na sua casa te visitar, e aí você vai lá pegar um café para mim, você vai pegar aquela xícara lá bonita, aquela xícara que estava guardada, que ninguém usa, não é isso? Geralmente as pessoas têm uma xícara que ninguém usa, aí pega aquela xícara, aí você me deu, eu vou beber aquele café, sem querer eu deixei cair a xícara quebrou. Pastor, que isso? Calma, é assim mesmo. Isso acontece, pastor. É normal. Fica tranquilo, tome outra xícara aqui, pastor. Dia seguinte, tá o marido lá, vai tomar o café da manhã. A mulher pega aquele copo de geleia que tá lá, né? Aquele copo que a gente reaproveita no mercado, dá para ele. O marido deixou cair no chão. Seu burro, o que houve? Tua mão tá furada. Às vezes não acontece isso, né? A gente lida diferente. Às vezes alguém na rua pisou no nosso pé, não, que isso, tudo bem. Alguém em casa pisou no seu pé, tu não olha para onde anda, não é? Então o que as pessoas veem? Qual é a marca? Você tem a característica ou as características de Cristo? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. A partir do versículo 22. O que diz? Mas o fruto do Espírito o que o Espírito Santo produz em nós é o amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, o próprio Espírito Santo produz em nós as características de Cristo. Nós só vamos ter a marca de Cristo se nós formos cheios do Espírito Santo. Se nós tivermos, de fato, o Espírito do Senhor em nós. E é por isso que, quando nos convertemos, quando nos arrependemos realmente dos nossos pecados e reconhecemos quem Ele é, nós recebemos uma nova natureza. É uma natureza transformada. Por quê? Se você olhar aqui no versículo, ainda no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17, diz que a carne, a natureza humana também produz um fruto. E quais são esses frutos? O que está dizendo aqui? Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por quê? 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, no mundo, na nossa carne, na nossa natureza humana, nós temos características também. Coisas que nós praticamos com naturalidade. Coisas que fazem parte da vida de alguém que não teve um novo nascimento. Porém, em Cristo, nós somos novas criaturas. E não tem como ser uma nova criatura praticando, vivendo a mesma coisa de antes, quando eu era governado pela carne. Porque a diferença de alguém que nasceu de novo, de alguém convertido em Cristo, de alguém que está fora de Cristo, vivendo no mundão, a diferença é a seguinte: se nós dois pecamos, se nós dois erramos, qual é a diferença? A diferença é que antes eu vivia na prática, no hábito do pecado, e isso muitas vezes nem me doía. Hoje em Cristo eu erro, mas eu não vivo na prática, no hábito do pecado. Eu vivo uma vida de arrependimento. Quando eu erro, eu sou levado ao arrependimento, porque eu tenho uma nova natureza. E essa natureza nova que eu tenho, ela entra em conflito com a natureza da carne, no qual ainda nós vivemos. Não dá para você viver com as duas naturezas no sentido de, por alguma você vai ser dominado, você vai ser governado. E se é a carne que governa a sua vida, você não vai ter o caráter de Cristo. Não adianta, não é por força. Não é simplesmente por querer, não é por decorar a Bíblia, mas é por você se submeter à vontade, à autoridade de Cristo, reconhecendo quem Ele é pela fé. E deixando o Espírito Santo conduzir a sua vida. Porque o que o Espírito produz é diferente do que a carne produz. E aí é trocar a raiz. É mudança de raiz. Agora, o que é produzido em mim é o amor. E por isso, quando eu faço algo que fere alguém, como me dói. Porque a minha natureza agora é uma natureza de amor. E aí me machuca ver o outro aflito. Eu preciso fazer algo porque eu tenho em mim o amor que vem de Cristo. São as características de Jesus. Nós estamos aqui para ter o caráter de Cristo. Nós estamos aqui para ter as características de Cristo em nós. E esse é o processo do discipulado. É isso que nós queremos aqui. É que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós temos que
estar alinhado com aquilo que ele pensa, com as suas características. O amor de Cristo está em nós, a mansidão dele em nós, o domínio próprio está em nós. Quando as pessoas nos olharem, elas vão ver o próprio Cristo. Sabe como as pessoas veem que Cristo é real? É quando elas veem Jesus vivendo. E ele vive através de nós, irmãos. Às vezes a pessoa, como é que eu vou ver Deus? A Elisa, às vezes, fala assim, eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus. Eu falo, Elisa, olha para mim. Olha para mim. Porque eu preciso, como pai da Elisa, mostrar que Cristo é real e vive. E eu só vou fazer isso manifestando o caráter de Cristo, tendo as características de Jesus na minha vida. E eu só consigo isso através do Espírito Santo, controlando a minha vida por inteiro. Amém? Às vezes as pessoas confundem ser cheio do Espírito Santo. Outro dia a gente estava falando sobre batismo no Espírito Santo. E qual é a marca do batismo do Espírito Santo? É engraçado que a gente pega às vezes o capítulo 2 de Atos e esquece o restante. Sabe qual é a marca do batismo do Espírito Santo? Sabe qual foi a marca do batismo do Espírito Santo no livro de Atos? Todo o restante. A gente fala, a marca é isso, a marca é aquilo, é esse momento aqui, nesse mover aqui. Tem a marca que eu tenho Espírito Santo. A marca de alguém cheio do Espírito Santo, todo o livro de Atos. O que acontece depois que eles foram batizados com o Espírito Santo? Tem dons espirituais? Tem dons espirituais. Tem coragem para pregar? Tem coragem para pregar. Tem uma vida transformada? Tem uma vida transformada. Tem características de Cristo sendo manifestada? Sim. Pessoas que tiveram as suas vidas mudadas em todos os aspectos, cheios do Espírito Santo. Pessoas que são capazes de passar por sofrimentos e perseguições e continuar assim louvando ao Senhor. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que quando a gente está aqui na igreja é fácil, todo mundo é cheio do Espírito Santo e fala, e faz, e pula, e vira. Mas quando passa pela primeira perseguição, sofrimento, fala, é tão difícil, vou deixar o Senhor. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que quando chega em casa, no dia seguinte não consegue manifestar o amor para sua esposa, para os seus filhos. Que no trabalho é conhecido como aquele cara 7-1. Que no trabalho é conhecido como aquele cara enrolão, aquele cara morcegão que não quer fazer nada, fica lá só nas costas dos outros, sugando os outros. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que quando alguém precisa, não está lá para ajudar. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que o carro é mais importante do que pessoas. Que cheio do Espírito Santo é esse? Que o filho olha e não consegue ver as marcas de Cristo na sua vida. Que cheio do Espírito Santo é esse? Em nome de Jesus, uma igreja saudável, grupos saudáveis, são grupos cheios do Espírito Santo, são grupos que se renderam a Cristo, pessoas que entenderam o Evangelho e querem seguir os passos de Jesus, ter o caráter de Cristo, as características de Cristo em suas vidas. E é isso que nós queremos. Um grupo vivendo o amor real, vivendo o compartilhar, vivendo o serviço, vivendo a humildade. Amém? Glória a Deus. Caráter de Cristo. É o nosso objetivo, que as pessoas possam ter o caráter de Cristo. É interessante que lá no início, a gente pode ler em Gênesis, primeiro capítulo ainda, você não precisa abrir a Bíblia agora não. Verso 26 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Era o propósito de Deus, mas o homem se desviou. E em Cristo, nós voltamos a ter a natureza dele. Filipenses capítulo 2 diz, tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Aquele que quer realmente ser um discípulo precisa andar como Jesus Cristo viveu, como ele andou, ou viver como Jesus Cristo viveu. E nós não queremos nada menos do que isso, amém? O segundo princípio que eu quero compartilhar nessa manhã, desses 7 princípios e só para você entender, irmãos,
eu já tenho o caráter de Cristo, se eu me rendi a Ele, e eu deixo, ou preciso, ou me rendo para que o Espírito Santo ele governe a minha vida, amém? Porque isso não é mérito nosso. Mas é algo diariamente que eu penso. Em tudo que eu faço, Jesus faria isso? Será que eu estou manifestando Cristo com essa minha atitude? Quando você falar com a sua esposa, pensa. Esse modo que eu estou falando com ela, eu estou manifestando Cristo? Cristo falaria dessa maneira? Amém? A maior característica é o amor. Será que eu tenho amado como Jesus ama? Será que eu tenho entregado a minha vida, eu tenho servido como Jesus serviria? Pensa nisso. No trabalho, em tudo que você fizer. Amém? Segunda coisa é o autogoverno. Existe um versículo em Provérbios. Abra aí, Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, ou quem não sabe se controlar. Assim como uma cidade sem muros ou com muros derrubados é uma pessoa que não consegue se controlar, ou não consegue se dominar. Nós lemos agora o fruto do Espírito. E uma característica do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o que seria domínio próprio? O que seria o autogoverno? Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio. É a capacidade que o homem tem de controlar os seus desejos, comportamentos e as suas atitudes, seja em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que estiver. É preciso submeter-se ao governo de Deus, pois dele vem o poder para que tenhamos domínio próprio. E assim fazer e viver aquilo que é o melhor, correto e sábio. Esta é uma capacidade maravilhosa que Deus nos concedeu como fruto do seu Santo Espírito. Amém? Somente com o autogoverno, que é o domínio próprio, dado pelo Espírito Santo, podemos seguir os passos de Jesus. Autogoverno é o segundo princípio desses 7. Você pode falar comigo? Que é o poder de governar a si mesmo. E nós só conseguimos governar a nós mesmos se nós nos submetermos à autoridade maior que é o Senhor Jesus. E quando nós falamos essa capacidade de ter o autogoverno, é de fato a capacidade que Ele nos dá para que obedeçamos os seus ensinamentos, para que façamos aquilo que precisamos fazer. Quando nós falamos de domínio próprio, não é simplesmente pensando naquilo que eu não posso fazer. Que também é, às vezes, sabe, aquela hora que me dá vontade de pegar o Júnior pelo pescoço. Mas eu vou pegar o Júnior pelo pescoço só porque eu tive vontade, de repente minha carne está ali querendo falar. Eu posso, dado por Deus, ter governo sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, para que aquele pensamento não possa me levar a fazer algo errado, para que eu possa pegar aqueles pensamentos, os sentimentos, e em Cristo dissolver eles, e mudar aquele sentimento de ira, de raiva, se tornar um sentimento de mansidão, de paz. Amém?
Eu sei que eu preciso fazer aquilo ali, eu não consigo, não. Já viu gente que fala, todo ano fala, não, esse ano eu vou fazer isso, eu preciso. Aí chega, passa o ano, não faz. Outro não faz. Deus nos dá domínio próprio, o governo também, para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Amém? Estava falando do discipulado outro dia lá no Fabrício, que às vezes a gente pensa o discipulado somente como aquilo que eu não posso fazer. E na verdade o discipulado é onde eu quero estar, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Preste atenção nisso aqui. Se você chegar para um jovem e falar assim, olha, você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Júnior, você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode fazer sexo antes do... Aí o jovem vai, tá, então eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso fazer sexo antes do casamento. Ele vai acabar fazendo o quê? Ele fala tanto de sexo. Se o objetivo dele só for não fazer sexo antes do casamento, ele não consegue. Mas por que eu não quero fazer sexo antes do casamento? Aí que está o mistério da coisa. Tem gente que quer se converter assim, né? Pensa que é assim, não, eu não quero, eu quero... Ao contrário, eu quero ter um casamento maravilhoso. Eu quero ter um casamento dos sonhos de Deus. Diferente do mundo tem tido. Pessoas têm se relacionando, tanta gente, toda fazendo de forma errada, que não tem dado certo. Eu quero ter um casamento diferente. Sabe, eu quero ter o prazer de esperar e um dia eu me descobrir, eu e minha esposa, ela para mim e eu para ela. E isso me dá prazer. Você entende? É igual o gordinho que quer emagrecer. E ele fica, não posso comer, não posso comer, não posso comer, não posso comer. Mas ele gosta de comer, comer é gostoso. Ele vai acabar comendo. Mas se ele fala assim, caramba, você imagina eu com uma saúde melhor? O que eu posso fazer? A expectativa daquilo que ele quer se torna muito mais prazeroso do que a comida. Eu estava falando sobre jovem, solteiro, e eu sempre digo que existem alguns prazeres que às vezes o mundo não vai ter. Perde. Às vezes eu chego para alguém na igreja, e a maioria hoje, as pessoas se convertem, já chegam com uma vida casado ou ajuntado, e glória a Deus que se converte e é bênção também. Mas às vezes eu falo assim, olha, você não vai experimentar o que eu experimentei. Como é gostoso você chegar ali depois do casamento e você se descobrir, e você chegar numa noite de núpcias, porque quem casou, e é bênção, né? A maioria casa, mas já se conhecia, legal. Mas como é diferente, aquela expectativa. Agora eu vou desembrulhar meu presente. É diferente. É diferente. E eu vou te dizer uma coisa, não existe sexo que troca isso. Que muda essa história. Você está entendendo? Como é que o que eu quero se torna maior do que aquilo que eu não quero? Eu não estou a Cristo por falta de opção, não, irmãos. É porque Ele é melhor. Eu quero seguir os passos de Jesus, não é porque eu sou um crente habitolado, não é porque a vida é melhor. É muito mais prazeroso, é muito mais gostoso viver os princípios de Cristo. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Eu quero Ele. Estava até falando com o Jeová ontem, né? Eu falei, olha, eu não sigo a Cristo porque eu vou estar no reino de... Eu quero receber a vida eterna, não. Eu sigo a Cristo porque Ele é a vida eterna. Eu não estou esperando um prazer futuro, simplesmente. Eu tenho um prazer real, hoje. Como o próprio Jesus fala sobre a parábola do reino, de alguém que encontrou algo tão precioso que deixou todas as outras coisas e foi em direção àquilo. É isso que eu fiz na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, nós, como discípulos, nós temos o domínio próprio. Nós precisamos ter o autogoverno. Eu não sou dominado pela minha carne, pelos meus desejos, ou pela circunstância, pela situação. Quantas pessoas vivem assim? Hoje eu estou bem, acontece problema, eu estou mal. Gente, uma coisa é você ficar, óbvio, entristecido, de repente um dia, acontece. Mas não são as circunstâncias que dirigem a minha vida. Eu sou governado pelo Espírito Santo e Ele me deu o poder, Ele me deu a capacidade de me governar.
Eu gosto muito do texto que fala assim: leve a sua mente cativa ao Senhor. Irmãos, eu costumo falar, às vezes pessoas estão passando por problemas emocionais, problemas, às vezes, seja de depressão, outra coisa assim. A importância que nós temos de dominar a nossa mente. Você não quer? Faça. Você sabe o que precisa fazer, Deus vai te dar o poder para você conseguir fazer, irmãos. Você sabe que você precisa fazer aquilo ali porque é cura? Deus te dá esse poder. Amém? E é assim, irmãos. É assim. Naquele momento que a gente não quer, que todo mundo está esperando, está ali. Na escola antigamente era assim, né? Quando eu era mais novo, estudava bem novinho, né? Aí quando tinha um problema entre dois alunos, já juntava aquela galera da pilha, né? Fazia aquela rodinha, botava os dois no meio. E aí, agora é hora de resolver. Naquele momento, gente, que todo mundo está esperando, e aí eu não estou falando da escola, mas no seu dia a dia tem momentos que parece que é isso. Está todo mundo ali esperando, agora o que ela vai fazer? O que ele vai fazer? Naquele momento você mostra, eu sou governado pelo Espírito Santo e eu tenho domínio sobre as minhas atitudes, porque eu tenho autogoverno. E aí, quando todo mundo espera você desistir, você persiste, você continua. Quando todo mundo espera você blasfemar, você glorifica. Quando todo mundo espera você agir com ira, você age com mansidão. E até mesmo, irmãos, quando você erra, de repente você foi raivoso, brigou, fez, aconteceu. Sabe o que o Espírito Santo nos permite fazer? Me perdoa, porque eu errei. Nisso você manifesta também a glória do Senhor, manifesta que é um discípulo de Cristo. Amém? Às vezes a Elisa faz alguma coisa. Elisa, autogoverno. Elisa, o caráter de Cristo. Você pode se controlar. Ah, não quero estudar. Autogoverno. Você imagina se todo dia, não quero trabalhar. E aí você não trabalha, não sai de casa. Eu conheço gente assim. Mas você se esforça por quê? Mesmo que seja para receber um salário no final do mês. Não é isso? Tem gente que trabalha esperando aquele salário. E em Cristo, irmãos, nós fazemos porque nós encontramos nele a nossa maior e real recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar, Romanos capítulo 12, abre aí para a gente terminar, não sei nem que horas são. Amém. Que horas costuma acabar aqui de manhã? Que horas? Meio-dia. Tá. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, texto bem conhecido, diz assim. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu sei que o Fabrício não ensina isso aqui, mas quantos lugares nós aprendemos que onde eu estou aqui é o altar, não é verdade? Eu estou no altar. A gente pode até usar como uma linguagem figurativa. E a gente fala do culto, como de hoje, nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Mas aqui nós somos desafiados a fazer algo que é diferente do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, eu posso dizer, sabe onde é que é o culto? Sabe onde é que é o culto? Você quer saber onde é que é o culto? Todo dia.
Sabe onde fica o altar? O altar fica na sua casa, o altar fica no seu trabalho, o altar fica na sua escola, na sua faculdade. E sabe quem é o sacrifício? Sabe quem é o sacrifício? É você. Quer que eu explique um pouquinho melhor para concluir? Irmãos, nós somos o sacrifício vivo. Porque Cristo morreu uma vez por todos, por nós, para que possamos seguir os seus passos. E aí, como eu falei, já dei N exemplo, lá na tua faculdade, naquele momento ali, quando tudo está propício para que você faça a coisa errada, para que você vá com todo mundo, aquele momento ali você cultua a Deus. De que maneira? Entregando o sacrifício que é você. De que forma? Eu não vou compactuar com isso. Oi? Morrendo. Morrendo que você falou? É morrendo. Porque o evangelho consiste disso, irmãos. Para viver tem que morrer. É naquele momento ali que de repente a turma vai me tirar como chacota aqui. Ali que é o sacrifício, irmão. Ah, mas meu marido não tem jeito, dá vontade de... Mas eu me calo, por quê? É o sacrifício. O altar está lá em casa. E aí eu cultuo ao Senhor diariamente, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Esse é o verdadeiro culto. E o sacrifício hoje, somos nós. A gente, vou me sacrificar, não sei o quê. Eu venho aqui, Senhor, eu me ajoelho na igreja, eu me sacrifico, o sacrifício sou eu. Glória a Deus. Agora, quando sair daqui, aí sim, aquilo que você orou, que você pediu, que você chorou, você vai viver diariamente cultuando ao Senhor e entendendo no momento que eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Senhor, eu mostro a minha verdadeira adoração. Eu mostro quem é o Senhor da minha vida. E eu sou o sacrifício vivo que vai exalar o aroma para esse mundo. E eu só posso fazer isso se eu entender que eu tenho o caráter de Cristo na minha vida e que, como um princípio bíblico, Ele me deu autoridade para governar sobre as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos. Amém? Que tenhamos nesse ano discípulos de Jesus que vão viver com intensidade isso. É isso que nós almejamos. Não é nada diferente disso. Quando você estiver com um discípulo, quando você está com alguém, irmãos, o que nós esperamos dessa pessoa? Que ela possa viver os princípios da palavra. E esse ano, oro para que a gente multiplique. Nós temos orado para que cada um aqui possa multiplicar uma pessoa para Jesus. É difícil isso? É difícil ou não? É pouco? Ninguém fala nada, né? É pouco. Então por que não ganhamos antes, né? Sim, gente, podemos fazer muito mais? Podemos. Mas ore e sonhe com isso. E uma pessoa que eu estou dizendo é isso, uma pessoa que vai compreender o Evangelho. E nós vamos ajudá-la a se firmar nesses 7 princípios da palavra. Amém? Pessoas que vão mudar a realidade das suas casas, do lugar onde trabalham, das suas escolas. Pessoas que vão mudar a realidade de uma cidade. Porque a minha oração e o meu sonho é ver uma grande multidão vivendo os princípios da palavra, não só indo para a igreja. Nós temos muitas pessoas reunidas hoje nas igrejas. Mas o sonho é uma multiplicação de uma multidão decidindo ser um sacrifício vivo, decidindo realmente dia a dia tomar a cruz, seguir os passos de Jesus, negar a si mesmo, dia a dia revelar para esse mundo o caráter de Cristo. Esse povo que ama, esse povo que serve, esse povo que tem autogoverno. O que nós queremos ver? Imagina o que não acontece numa cidade como Parnaíba, através de uma multidão que decide 100% fielmente seguir os passos de Jesus.
E essa é a nossa tarefa aqui, irmãos. Não é nada menos do que isso. Que comece com eu mais um. Fazer um discípulo para Jesus, para a glória de Deus. Amém? E que você seja esse discípulo. Vamos ficar em pé? Amém? Quero chamar aqui o pastor Fabrício. Vem aqui, por favor.